Olá, futuro universitário, eu sou Danilo Nogueira e hoje nessa videoaula eu trago a questão resolvida do Enem, a questão 103 da prova azul do Enem. Hoje a gente vai falar sobre movimento uniforme. Então vamos lá. O que é que diz o enunciado da questão? O enunciado da questão fala o seguinte: o sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessias de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante, igual a 108 km por hora, sobre o sonorizador, cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de quantos hertz? Então, vamos lá para resolver. Vamos lá. Então, como vocês sabem, aqui a forma de resolução nossa é de passo a passo. Então, a gente tem que passar por 5 passos de resolução. O primeiro passo sendo a interpretação, o segundo passo, a coleta de dados, o terceiro passo, identificação de fórmulas, o quarto passo, substituição dos dados e o quinto passo, a solução propriamente dita. Então, no primeiro passo da interpretação, é muito importante que a gente entenda o que o enunciado está dizendo, ok? Então, o que acontece? A gente tem então um sonorizador, que é aquelas faixas que tem sobressalente, né? Que quando o carro passa, ele faz uma vibração. Então, qual é a ideia aqui? A gente tem algumas faixas distantes de 8 centímetros e um carro ele se desloca ao longo dessas faixas. Então, à medida que ele vai passando por cada faixa dessa, o que acontece é que há uma vibração do carro, não é isso? O carro salta um pouco, então gera uma vibração no amortecedor dele, não é isso? E gera um som que aí você percebe que alguma coisa está por vir aí na estrada. Então, vamos lá. Então, qual é a sacada aqui? A sacada é que, no momento que o carro vem, ele passa por esse primeiro momento, ele dá então a primeira vibração, o primeiro barulho, pô. E aí ele passa novamente agora pelo segundo, depois bate novamente, né? Então vibra novamente. Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma resolução, uma questão aqui que mistura movimento uniforme com frequência, certo? Por quê? No momento que ele passa aqui com uma velocidade constante, passando por esses dois pontos consecutivos, duas faixas consecutivas de 8 centímetros, ele vai ter um tempo de deslocamento dele entre essa primeira faixa e essa segunda faixa. Então, no momento que ele passa pela primeira faixa, há uma vibração, a primeira vibração. E depois de um determinado tempo, ele passa pela segunda faixa e dá a segunda vibração, certo? Então, como a gente sabe que o tempo entre duas vibrações é o que a gente chama de período, né? O período é o tempo de repetição de um determinado evento, né? Então, o tempo aqui em que ele passa entre uma lombada e outra, que eu falo aqui, mas na verdade não é lombada, é faixa, é exatamente o período da vibração, ok? Então, essa é a interpretação. Então, basta agora a gente calcular que tempo é esse aqui, identificar ele como período e aí calcular a frequência, ok? Então, vamos lá. Então, sabendo disso, quais são os dados que eles deram, que o enunciado deu para a gente? Deu que a velocidade era 108 km por hora, e aqui eu já fiz a transformação, ó. 108 km por hora é a mesma coisa de 30 metros por segundo, aqui basta você dividir por 3,6, né? Então deu 30 metros por segundo. A distância entre uma faixa e outra é 8 centímetros, e aí a gente precisa trabalhar em unidades de metro, né? Então 0,08 metros. F, grande, eu estou chamando de frequência, que é o número de repetições por segundo. E o período é o tempo para uma repetição, é o tempo necessário para um ciclo, que no caso da questão, vai ser o tempo necessário para que haja um ciclo de vibração, ou seja, 2 vibrações consecutivas. Pronto, quais são as fórmulas que a gente identifica então? A gente identifica a fórmula de velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, utilizada no movimento uniforme, e a frequência, a fórmula de frequência, que é igual ao inverso do período, né? 1 sobre o período. Então, substituindo os dados, a gente tem que, se a velocidade, vamos lá, então tem que calcular o tempo entre duas vibrações. Então, o tempo entre duas vibrações, eu calculo utilizando essa forma, V igual a ΔS sobre ΔT, isolo ΔT, jogando para o outro lado da igualdade, D sobre V dividindo. Então, vai ficar ΔT igual a ΔS sobre V. Quem é o ΔS? É o deslocamento entre
duas faixas consecutivas, que é 0,08 metros, e a velocidade 30 metros por segundo. Okay? Então, observação, o tempo para duas vibrações é o período. Então, o período é igual a T, que é igual a 0,027, que na verdade, como é que é? É o resultado dessa divisão aqui, 0,08 dividido por 30, que a gente vai ver no próximo passo, certo? E uma outra situação é o cálculo da frequência. Então, o cálculo da frequência é 1 vezes V1 dividido pelo período. Como o período a gente calculou aqui como sendo 0,027, então vai ficar 1 dividido por 0,0027. Então, o passo seguinte é a solução propriamente dita, né? Então, como eu falei, os dados foram anunciados aqui. Quando a gente divide, então, o 0,08 dividido por 30 vai dar 0,0027 segundos. Então, esse é o tempo do carro passar entre uma faixa e outra faixa e causar duas vibrações consecutivas. Então, o que se assemelha então ao período, né? O período que é o tempo entre duas repetições. Então, duas vibrações consecutivas vai ser exatamente o período, que é 0,0027. Como a frequência é o inverso do período, é 1 sobre o período, se eu fizesse substituição aqui, vai ficar 1 sobre 0,0027, que vai dar a frequência de 375 Hz. E o gabarito da questão nos dá a letra C. Bom, com isso a gente conclui mais uma questão de física em um método passo a passo. Se você gostou, deixe seu comentário, inscreva-se em nosso canal do YouTube e se você quiser aprender um pouco mais sobre esse método de resolução em passo a passo, clica no link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. Então, grande abraço e até o próximo vídeo.